Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Palmeiras foi derrotado ontem pelo Botafogo de Ribeirão por 1-0, mas acho que muito pior do que o resultado foi a forma como o time jogou, né? E o mau futebol, eu entendo, a minha percepção, ela vem de dois lados. O primeiro lado é um padrão que a gente já pode começar a aceitar como verdadeiro. Esse tipo de jogo no interior, que o Palmeiras vai de ônibus contra times inexpressivos, com todo respeito ao Novo Horizontino e ao Botinha, os jogadores não têm tesão de jogar, não querem saber de jogar. E por que não, isso não acontece? Primeiro, porque não vale nada. Não vai mudar nada na vida do Palmeiras em termos de classificação, em termos de ganhar ou perder o campeonato, esse jogo. Porque o Palmeiras vai se classificar. Então, o Palmeiras ganhando, perdendo, não muda nada. E aí eu também entendo que tem um componente hierárquico dentro do elenco. Que os jogadores que entraram em campo, time reserva, e aí entra a questão do calendário. A gente vê as maiores equipes do Brasil fazendo a mesma coisa. Colocando time reserva, colocando juvenil. A gente vê o Flamengo. Está aí para disputar quadrangular de rebaixamento do Carioca porque está jogando com os juvenis. E é uma realidade. Você não tem mais razão esportiva de você disputar um estadual. Por que o Palmeiras disputa o estadual? Porque é obrigado. E também porque ganha 30 milhões. E se for campeão, ganha mais 5. Então, é simplesmente uma razão econômica você jogar o Campeonato Paulista. E aí você tem que dosar o elenco para não ser prejudicado nas outras competições. E o Palmeiras tem que fazer isso mais ainda porque não tem elenco. O elenco está curto. O Palmeiras contratou um jogador e dispensou 5. Então, se já era curto ano passado, esse ano está com 4 jogadores mais curto. Foi tudo reposto com base. Então, o Everton, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Rafael Veiga e Micael são jogadores que não tiveram reposição de mercado. Só o Aníbal e veio o Marlon Freitas. O resto é tudo base que está repondo. No caso do Micael, nem base, porque o Benedetti já estava no elenco. Não foi reposto. Então o Palmeiras tem que poupar. E os jogadores que entram para poupar, para repor os que estão sendo poupados, né? Eles sabem que tem uma hierarquia no elenco que não importa o que eles façam, eles vão continuar sendo reservas. Esse é um ponto que parece que é deficiência desses meninos, desses reservas. E mesmo dos que não são tão meninos assim. Por exemplo, o caso do GFTE. Que é um cara que tinha que lutar pela posição. O Giai, ele faz o que ele pode. Eu não vou nem falar que o Giai não faz o que ele... né? Porque o Giai tem as limitações dele. Mas, tipo, um cara que nem o GFTE, ele tem que tentar, ele tem que ambicionar lutar pela posição. E ele fica ali fazendo arroz com feijão, como que diz, eu vou ser reserva do Piquerez mesmo e tá bom assim. Então, eu acho que falta um pouco isso pro time do Palmeiras nesse tipo de jogo. O cara arrebentar, o cara comer grama. Mas a hierarquia, como está estabelecida, aí a gente vê como resultado jogos como o de ontem e pior, jogos como o do Botinha, ou do Novo Horizontino. Porque quando você pega um time um pouco melhor, você toma, né? O Botinha é muito ruim, time muito fraco, ganha de 1-0. Agora, pega um time mais ou menos, toma 4. Vamos ver o que o Abel falou? Vai. Históricas, muitos pontos positivos. Eu queria saber, assim, com cada resultado que você vem construindo com esses meninos, cada evolução que você vem adquirindo com eles, mesmo nas derrotas, o ponto principal que você tem para tratar com eles nesse momento,
ele é mais tático ou ele passa mais pela blindagem, passa mais pelo emocional, por, de novo, ter aquele time que é mentalmente muito forte? Olha, boa noite. Olha, eu passo acima de tudo por lhe dar a oportunidade para eles poderem jogar como foi hoje e nós observarmos e percebermos os jogadores que temos e perceberem o que é que temos de trabalhar em cada um deles. Acho que acima de tudo nós sabemos que é isso que temos que fazer. Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando? Portanto, este é o momento, em função até da classificação, em função dos pontos que temos, de dar oportunidades a todos os jogadores para os poder observar. Cai um pouco naquilo que a gente acabou de falar, né? Agora é o momento. Agora o quê? Campeonato Paulista é jogo que não vale nada. Então, se ele mesmo está verbalizando, se ele mesmo está deixando claro que é jogo para teste, que não vale nada, o jogador ele vai criar na cabeça dele só uma ambição. Pô, ou eu vou jogar para cacete para lutar pela vaga de titular, ou eu vou fazer exatamente o que ele me manda, eu vou ser cuidadoso, eu vou não sei o quê, para ele confiar em mim, para eu me manter como reserva, me manter como terceira camada de elenco. Então depende da ambição de cada jogador do elenco. Eu acho que dava o Palmeiras ter jogado melhor ontem, mesmo com toda essa falta de aspiração que esse jogo proporciona, de acordo com a ambição de cada jogador. E os jogadores parecem que não têm essa ambição. Isso é preocupante. O técnico está falando assim, ganhar ou perder hoje, tanto faz. Tem um componente aí que é a camisa do Palmeiras, né? Você não pode entrar em campo, tanto faz, usando a camisa do Palmeiras. Também tem isso. Só que, nesse nível de cobrança que existe hoje, no nível de grana que tem envolvido hoje, você tem que pensar em cada detalhe e você tem que sacrificar alguns jogos. O calendário obriga a sacrificar jogos. A não ser que você tenha um elenco, né, absurdo, que você possa trocar os 11 e o nível não caia. Nós já estivemos nessa posição algum tempo atrás. Nós perdemos essa condição. Então, o que a gente conclui disso? Que o trabalho da diretoria de futebol não está bom. Ah, que novidade, só agora que você descobriu? Não, eu estou dando ar, Porque uma coisa é chegar na internet e ficar falando um monte de groselha. Ah, porque tá ruim, porque tá ruim, porque tá ruim. Eu estou falando por que tá ruim. Por que tá ruim? Nós já tivemos várias temporadas, elencos, em que a gente tirava o time titular, colocava os reservas, não caía nada ou caía muito pouco o nível. E hoje está caindo muito. O Abel está tendo que recorrer à base. Nosso ataque ontem, do meio para frente, tirando o Emiliano Martinez, a média era 19 anos. 19 de média. Larson, Riquelme, Belé, Luigi e Vitor Roque. Se vai falar para mim que não tem coisa errada, me desculpa. Tem. Hoje foi obrigado a jogar com alguns jogadores que não são considerados titulares. Você acredita que esse campeonato, iniciando assim mais cedo, poucos jogos do Campeonato Paulista, o calendário está sendo muito sacrificante para os clubes? Abel, o cara tirou o microfone da tua frente para não ficar entre a câmera e o teu rosto. Aí você vai lá e põe de novo, cara. Porra. Olha, eu não queria entrar muito por aí, porque começo isso a entrar a dar desculpas e eu não gosto, mas é um facto o que estás a dizer. Acima de tudo, assumir a responsabilidade de uma má exibição num mau gramado para as duas equipas. É o que eu te posso dizer. Uma má exibição, assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado mau ou péssimo para as duas equipas. Gramado, exatamente. O gramado também era muito ruim. Tem que falar da arbitragem. A arbitragem não deu um pênalti para o Palmeiras. E também deu uma baixada no moral do time depois que não dá o pênalti. Aí tem aquela parada técnica absurda, ridícula. É ridícula essa parada técnica. É ridícula. E aí o time, depois das mudanças, até que começou a jogar bem, parecia que ia virar o jogo, o time deu aquela caída. Cortou, né? Cortou. Mas
também falar que jogou mal. Jogou mal e aí entra... Por que jogou mal? Para mim, a minha visão do que aconteceu, jogadores sem ambição. Jogadores que estão ali para bater cartão. Você, na sua área profissional, se você for um autônomo, tem trabalho que você gosta de fazer, que você acha legal de fazer. E tem trabalho que você não gosta de fazer. Que você fala, pô, eu faço, mas não é o que eu gostaria, né? Mas você faz por quê? Por causa da grana. Pô, vai me pagar, eu vou fazer. Mas eu preferia estar fazendo outra coisa, outro tipo de trabalho. Para você que é autônomo, você sabe que isso é comum. Parece isso. Parece que os jogadores do Palmeiras falam, pô, tem que jogar esse jogo do Paulista, cara. Eu adoro jogar no Palmeiras. Jogar Libertadores, jogar Brasileirão, jogar Mundial. Show de bola. Mas tem que jogar Paulista também. Vai fazer o quê? Abel, Rádio Futebol no Ribeirão Preto, em cima do que o companheiro falou sobre o grupo do Palmeiras, o senhor está satisfeito com o elenco do Palmeiras? O senhor pediu fazer reforços também? Olha, não adianta muito, isso é conversas que nós temos internamente. Claro que, como sou eu que venho aqui dar a cara, as perguntas que fazes são super pertinentes, mas eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se há saídas tem que haver entradas. Ele está evitando fazer cobranças, né, expositivas. Ele está evitando colocar o Barros na mira de todo mundo. Mas é inevitável, cara. E ele mesmo falou, qualquer pessoa que é inteligente sabe, saiu 5, só veio 1, é evidente que está faltando jogador. Aí vem a turminha do fora, pega um resultado desse e fala, a culpa é do técnico. Você vai falar o quê, cara, para uma turma dessa? Entre as entradas, um meia armador é necessário para a saída do Veiga, nessa função especificamente, você acha? Olha, boa pergunta. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipas. E a juíza roubou. Foi mais do mesmo, né? A pergunta... E obrigado aos repórteres por essas perguntas, porque o Abel está respondendo o que foi perguntado. Ele não está tirando do nada essas declarações que pressionam a Leila e o Anderson. Ele tem que falar isso. Porque cai tudo. Ele falou assim, eu que venho aqui dar cara a tapa, só que eu não tenho jogador para colocar, eu tenho que colocar a molecada. E aí cai o mundo em cima da minha cabeça. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode fazer isso com os seus superiores, a não ser que ele seja perguntado e ele está... Se a Leila e o Barros forem dar esporro nele, o que ele vai falar? Assim, me perguntaram, eu respondi. O que você queria que eu respondesse? Que eu estou satisfeito? Eu não estou. Vocês sabem que eu não estou. Vocês sabem que eu estou pedindo jogador e o jogador não vem. Aí eu perco de 1-0 do Botafogo. De quem a culpa é minha? Ele tem que falar isso para os seus superiores. Então, para não piorar a situação, ele fala de forma, né, batida. É isso, façam conta, vocês sabem, vocês são inteligentes. E evita expor demais. Mas ele deixa nas entrelinhas muito claro o quanto ele está insatisfeito com essa situação. Dentro da perspectiva de contas que se faz, né, das 5 saídas, uma só chegada, o torcedor muitas vezes chega a nós e questiona, fala, de alguma maneira, será que não está incomodando não conseguir achar essas peças no mercado tão rapidamente? O torcedor é emocional e como é que eu não vou contra aquilo que é o torcedor? Como disse, vamos contar, é muito fácil, perdemos agora, nós sabemos... E por isso é que temos que dar oportunidade a estes jogadores para os observar, mas entendo o torcedor perfeitamente, a exigência que nos colocam em cima é lutar para títulos,
Mas como te disse, não adianta só porque perdemos hoje. Uma coisa é as contratações, outra coisa é a exibição. E a exibição hoje é assumir a responsabilidade. Acho que não foi só as duas equipas que podiam ter feito mais hoje. Houve uma terceira equipa que infelizmente, na minha opinião, mas pronto, como estou também, não é uma função minha e acho que devo cada vez menos falar nisso, até porque já levei nas orelhas por falar da arbitragem internamente. Portanto, se alguém quiser falar, não vou ser eu, mas como te disse, assumir a responsabilidade de uma má exibição. Não falou, mas falou. Não falou, mas falou, né? Ainda deu um jeitinho de mencionar que a arbitragem prejudicou o Palmeiras ontem e prejudicou claramente. O Santos da Rádio CBN, hoje o Palmeiras viveu uma situação de um homem a mais e não conseguir ter ido para o Botafogo. Tivemos a entrada do Marlon Freitas com o Andréas, dois pontas agudos, o Alan e o Souza, Flaco e Roque. O que deu errado, mesmo com um a mais, para conseguir pelo menos o empate? A pergunta é honesta. Deu errado que nós não tivemos a capacidade de conseguir ultrapassar o nosso adversário, nem ser criativos, nem das oportunidades que tivemos uma fora de jogo, tivemos uma em que o Alá foi empurrado pelas costas, e não fomos criativos o suficiente. Há lances, mesmo na primeira parte, em que nós temos outras opções para poder tomar melhor, mas futebol é isto mesmo, assumir, como disse, a responsabilidade de uma má exibição, mais do que isso, independentemente dos jogadores que iniciaram e dos jogadores que entraram depois. Acho que fizemos uma má exibição, ponto. Então ele apontou, além de problema de gramado, além de problema de arbitragem, ele falou, não fomos criativos, e que ele não mencionou foi a ruindade que os jogadores exibiram. Não que eles sejam ruins, mas eles fizeram jogadas de jogador ruim. Aí tem que usar aquele termo que a molecada gosta de usar, bagre. Parecia um monte de bagre em campo. O chute que o Giai deu ali, né, faltando 3, 4 minutos, sabe, é meio que o retrato de tudo que aconteceu. Os caras erravam controle de bola, condução de bola. Teve uma bola que o Alan tentou fazer uma jogada pela linha de fundo, saiu com bola e tudo, assim, ridículo. Então foi uma exibição realmente muito ruim, tecnicamente, dos jogadores. Faltou criatividade, faltou inspiração. E de onde vem tudo isso? Vem de não ter aspiração na partida, de estar lá só batendo o cartão, de estar fazendo aquele trabalho que você sabe que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer porque vai te dar uma grana. Né? Fazendo aquela metáfora que eu usei. É por aí, sabe? O que eu acho que podia ser feito é tentar, de alguma forma, aí já não sei como, fazer com que os jogadores tenham fome num jogo como esse, num jogo como o de Novo Horizonte. Tem que despertar isso no jogador. O jogador gosta de jogar bola, cara. Você entra em campo, você gosta de jogar bola. Se você tiver um mínimo de estímulo, você consegue, né, fazer os caras, vamos ganhar esse negócio, vamos jogar pra cacete, vamos dar o pau nesses caras. Sabe, estimular os caras. Não tô falando que é fácil, nem sei como fazer isso, porque cada grupo tem uma característica. Mas deve haver um jeito de fazer isso. E eu acho que essa era uma das funções do Abel que a gente pode cobrar ele. Faz o time jogar com mais tesão dentro de campo, cara. Abel, boa noite. Gabriela Correia da Globo. Queria que você falasse já do próximo confronto do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Vai ser a estreia, digamos que na segunda casa do Palmeiras, vai ser na Arena Barueri. O que já esperar desse time? Vai ser uma exibição totalmente diferente da partida de hoje? O que esperar? Sem dúvida. Olá, não é estreia porque nós temos jogado lá. Já o ano passado começamos o campeonato a jogar lá, este ano é igual. Estreia no Brasileiro, né, Abel? Jogo a jogo, ver o que temos que corrigir neste jogo, analisar primeiro este jogo e preparar o próximo. Também não há assim muitos dias para preparar o próximo jogo. E escolher aqueles jogadores que eu acho que neste momento são os que estão mais preparados, neste momento da época, mais preparados para jogar, para ganhar. É isso que nós vamos fazer, está bem? Eu tenho convicção, falar certeza é demais, né? Mas eu tenho convicção
que o Palmeiras vai jogar bem contra o Vitória. Por quê? Porque entra com outra cabeça, entra com outro mindset para o jogo. É jogo de brasileiro, vale 3 pontos. Se perder esses 3 pontos, não recupera nunca mais. Vai dar problema lá na frente. Que é diferente de um jogo de paulistas, que se ganhar ou perder, vai classificar do mesmo jeito. O Palmeiras perdeu e continua em segundo lugar. Não perdeu nem posição na tabela. Então, eu tenho essa crença. Não sei se eu estou certo, mas é assim que eu estou enxergando. Boa noite, Abel. Menzo Gomes, da Jovem Pan News da Esportes. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Palmeiras de uma maneira da maneira de construção do jogo de hoje. O que você entende que não foi positivo no jogo de hoje, que na próxima partida você pretende melhorar? Assim, há uma coisa que se chama maturidade de jogo e nós vamos adquiri-la com aquilo que é o tempo, o que chama-se o entrosamento de uma equipa. E nós, é verdade, trocamos os 11 jogadores, tem 5 jogadores que não estavam, que iniciaram, que não estavam no nosso plantel. A verdade é que nem tudo foi mau, apesar de fazermos uma exibição ruim, e isso não podemos negar isso. Eu lembro-me da primeira grande oportunidade que está nos pés do Luigi, e nós sabemos que a eficácia nesses momentos é determinante. Como te disse, acho que mais do que estar aqui a criar bodes expiatórios, os jogadores treinam todos a mesma coisa, eu treino todos os jogadores, e a responsabilidade é minha por os jogadores hoje não terem conseguido desempenhar ou exibir um futebol que nós gostamos, que nós queremos, num gramado super péssimo para as duas equipas, volto a referir, numa exibição ruim. Não tivemos muitas vezes calma e discernimento necessário para tomar as melhores decisões. Umas vezes podíamos ter passado melhor, outras vezes chutamos, enfim. Há pouca coisa a dizer, a não assumir a responsabilidade de um mau jogo que fizemos hoje aqui perante um adversário que foi mais aguerrido, foi mais intenso, foi mais maduro, foi mais competitivo. Os outros fatores que nós não controlamos, vamos continuar a deixá-los para lá, porque não nos vai ajudar aquilo que é o mais importante, que é continuar a trabalhar, continuar a evoluir no nosso processo para voltar mais fortes. É muito fácil agora, é o que eu vou dizer aos jogadores, juntos nas derrotas para voltarmos mais fortes nas vitórias. Está bem? Tá pedindo autógrafo. Muito bem. Vejam que ele mencionou um lance que o Luigi tem, que ele mesmo construiu a jogada, né, pela ponta esquerda. Ele entra em diagonal na área e finaliza cruzado, só que ele finaliza a meia altura e facilita para o goleiro. Se ele toca rasteiro, é gol. Na mesma direção onde ele bateu, se ele bate rasteiro, é gol. Ele bateu a meia altura, facilitou para o goleiro. E aí é tal da eficácia, né? 1-0 para o Palmeiras ganha o jogo. Muito provavelmente. Temos que lembrar também que o Palmeiras toma um gol num frango do Marcelo Lomba. Não vou nem falar falha, é frango. Aquilo lá é frango, porque ele estava na bola, a bola passa, bate na mão dele e passa por baixo. Isso para mim é frango. E não só o Lomba, né? Aí vou até reforçar o que disse o Abel. Não adianta pegar um ou dois e colocar na cruz. Isso é todo mundo. Porque quando um erra, aí contamina todo mundo, no moral. Você está jogando, você vê um jogador, teu companheiro fazendo aquilo, você já desanima. Aquela bola que eu mencionei, que o Alan sai com bola e tudo pela linha de fundo, né? O Flaco Lopes tentou dominar uma bola, tentou fazer um negócio, errou, ridículo. O chute do Giai, o frango do Lomba. Então são lances que, um atrás do outro, você fala assim, o time não vai sair nada disso aí, cara. Sabe? O time tá com uma nhaca de que quem está fazendo um negócio que ele não está gostando. Então, cabe a todos lá dentro tentarem resolver isso. Ou, então nem aí, dane-se esse tipo de jogo. Tem jogo com o Guarani daqui 2 semanas. Vai ser um jogo parecido. Só que vai ser em Barueri, não vai ser no interior. Vai ter que pegar busão. Mas é aquele jogo que vai com aquela cabeça de puta, que eu vou ter que jogar isso, cara. Então, vamos ver como vai entrar. Eu acho que tem jeito de
de tentar estimular os jogadores a jogarem melhor, sabe? A não entrarem com a cabeça de estou só batendo o cartão, estou fazendo só porque sou pago para isso. Os jogadores têm que gostar de estar lá jogando. Então isso é responsabilidade de todos lá dentro, inclusive do Abel, né? Como vai fazer isso? O problema dele. É para isso que ele é pago. Ele tem que fazer isso. Só que a gente tem que cobrar muito mais de quem está sendo responsável pela situação estar assim. Por que ele tem que recorrer a tantos moleques? Porque não tem peças. Por que não tem peças? Porque saíram 5, só entrou uma. Por que só entrou uma? Porque o diretor de futebol não contrata. Por que o diretor de futebol não contrata? Ou porque é incompetente, ou porque não tem dinheiro, ou porque não está sendo autorizado pela presidente, ou um pouco de tudo. Aí só quem sabe é quem está lá dentro. A gente só fica vendo a ponta do iceberg aqui fora e a gente só se permite fazer o quê? Especular as razões de por que a gente está com exibições tão pobres, né? Num campeonato desinteressante, mas que está em jogo ali a camisa do Palmeiras, a história do Palmeiras, está tudo sendo escrito, né? E feio, né? Feio fazer jogos como o de Novo Horizonte, jogos como o de ontem. Não é legal. E assim terminamos mais um React, esperando uma melhora, esperando um desempenho melhor. Confiante que isso vai acontecer na próxima quarta-feira. Quarta-feira, Palmeiras e Vitória em Barueri, 21h30. Então, transporte coletivo, você já sabe, vai ser o caos. Aquela coisa toda, né? Vamos mandar jogo em Barueri. Tem isso também. E estaremos juntos, né? Eu e Anderson Corrêa estaremos transmitindo lá direto da Arena Barueri. E hoje à noite, hoje, segunda-feira, às 20 horas, Verdades ao Vivo, aqui no nosso canal. Aquela resenha, né? Aí resenha. Aí a gente vai resenhar bastante, debater bastante. Quero ouvir de vocês o que vocês acham de tudo isso também. Um grande abraço a todos, até mais. Saudações ao Viverdes.